O Supremo Tribunal Federal começou o julgamento da denúncia de tentativa de golpe contra o chamado Núcleo 2. Esse núcleo, segundo a Polícia Federal, era responsável por coordenar as ações que iam dar suporte ao plano que pretendia manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder. 6 pessoas fazem parte desse grupo, desde civis, como o ex-assessor da presidência, Felipe Martins, até oficiais do Exército, como o general da reserva, Mário Fernandes. As ações do núcleo estavam buscando sabotar as eleições de 2022. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, ia ser o responsável por ordenar os bloqueios nas estradas que impediriam os eleitores de chegar às urnas. O Mário Fernandes, general, teria participado do planejamento de sequestros e até assassinatos de autoridades, como Alexandre de Moraes e o presidente Lula. Esse núcleo foi denunciado por 6 crimes, que vão de organização criminosa armada até tentativa de golpe de Estado. O próximo julgamento vai ser o Núcleo 3, que também conta com muitos militares. Terça-feira, 22 de abril de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, uma convidada, você já sabe, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A gente vai falar sobre um novo julgamento na tratativa do inquérito do golpe. Hoje eu vou receber mais uma vez a Ju Dalpiva, para você que estava com saudade dela, jornalista aqui do ICL Notícias e nosso comentarista também, nossa analista do ICL Notícias primeira edição. Ju, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, meus queridos. Prazer estar aqui com vocês de novo. Ju, são mais de 30 pessoas que estão divididas em 6 núcleos. Hoje a gente vai falar do segundo. O primeiro já passou pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, incluindo o Bolsonaro. Esse núcleo 2, ele tem 6 pessoas. Quem são elas e qual é a função, né? Como é que a PGR identificou esse núcleo 2 que vai ser avaliado agora pelo Supremo Tribunal Federal? Gabi, vamos ajudar todo mundo a entender, porque vão vir outros julgamentos. Então, assim, um primeiro ponto necessário é lembrar que são 5 documentos de denúncia de 6 núcleos. Ixi, gente, agora até 6 núcleos, isso mesmo. Eu posso retomar do meu raciocínio mesmo? Pode. Hoje a bruxa tá solta hoje. Senhor, é que vou viajar, então tô com muita coisa. Eu também, tô igual. Tá tudo vamos lá. Gabi, o importante para a gente começar é entender o que está colocado essa semana, né? Essa semana está colocado o julgamento do Núcleo 2. São 5 documentos de denúncia de 6 núcleos. Gente, de novo? Caraca, meu senhor amado. Pode retomar são 6 núcleos. São 6 núcleos, né? Peraí. 6 núcleos e mais de 30 pessoas. São mais de 30 pessoas divididas em 6 núcleos. 34 pessoas. Tá. Já foi. É que eu confundo com a PF. Essa é a confusão. E também porque são 6 pessoas dentro do núcleo 2. Aí isso também confunde. Tá. 6 núcleos. Núcleo 2. Ok. Posso? Pode. Gabi, vou começar explicando só o tópico para a gente compreender por que hoje a gente fala do núcleo 2, né? Porque são 6 núcleos que a PGR denunciou de pessoas envolvidas de alguma maneira na organização criminosa que tentou tentou fazer um golpe de Estado no final de 2022, depois da derrota do Jair Bolsonaro na eleição. Por que está dividido? Né? Está dividido para facilitar o julgamento. Porque se a gente botar os 34 que foram denunciados até agora, todos juntos, interdita a primeira turma, né? É muita gente para ser ouvida, muita defesa para ser ouvida, muita testemunha para ser ouvida, ao mesmo tempo. Só para lembrar as pessoas aqui do que aconteceu no julgamento do Mensalão, que virou quase uma novela lá do Supremo Tribunal Federal, que a gente assistia todo dia. Então, a ideia é poder concentrar o julgamento,
a partir dos núcleos. E agora, por exemplo, a gente vai falar do núcleo 2, que é o julgamento dessa semana. Já tem data e está previsto. Os outros mais 2 núcleos ao longo de maio. A gente ainda vai ver a avaliação são bem de importantes. denúncia. São super importantes. Do 3 e do 4. Mas ainda vai ter julgamento que vai ficar para junho. Esse é um primeiro tópico, né? É o fatiamento. E agora falando do núcleo 2. O núcleo 2 é o núcleo que é apontado pela PGR como o núcleo dos gerentes, ou de quem fazia o gerenciamento das forças policiais e das ações. Quem que tinha que coordenar de algum jeito os pedidos que vinham de quem formulou, pensou que está no núcleo 1. Já foi julgado, né? Bolsonaro, Braga Neto e os demais que já falamos várias vezes. Não sei se a gente vai começar a falar sobre isso já, mas um nome central desse núcleo é o general Mário Fernandes. Eu queria só lembrar aqui, porque eu separei para a gente direitinho, pelas informações do Supremo, quais são os crimes, né, desse núcleo 2. Esse núcleo 2 foi denunciado por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Quando você quiser, a gente começa a falar do general Mário Fernandes, que eu acho que é o personagem principal desse núcleo, e é um dos personagens centrais de toda a denúncia, e é uma pessoa para a gente ficar muito atenta aos movimentos dele. Vamos nessa. Você já trouxe, então, por quais crimes eles foram denunciados, né? Esses 6 que estão compondo esse núcleo 2 que a gente está tratando. Então, vamos lá. Como a Ju adiantou, a gente tem um nome super importante, que é o do Mário Fernandes, que é o general da reserva do Exército e que de preto. Ele ficou muito conhecido quando o relatório da Polícia Federal saiu. A gente falou muito dele aqui no ICL Notícias. Tem outros que também são muito importantes e com relações diretas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente vai começar identificando o Mário Fernandes nessa história, né? Mário Fernandes é fundamental pelo quê? Por causa do plano Punhal Verde e Amarelo. Qual é o plano Punhal Verde e Amarelo? É aquele em que está descrito, segundo a Polícia Federal, a PGR, é um documento que já ficou conhecido, né, com a previsão da possibilidade de envenenamento do presidente Lula e também a explosão ali, tanto as tentativas de assassinato ao presidente Lula, ao Geraldo Alckmin, e também contra o ministro Alexandre de Moraes. Tinha a previsão ali de armamento, do uso do próprio Estado, de recursos do Exército. Então, o plano Punhal Verde e Amarelo estava num HD do Mário Fernandes. Quando ele foi alvo de busca e apreensão em fevereiro do ano passado, na Operação Tempus Veritatis, se identificou depois, ao analisar os dados, a cópia desse documento. A defesa do Mário Fernandes, que é exercida pelo advogado Marcos Vinícius, argumenta que não se provou concretamente, porque está lá com os codinomes de Jeca, Joca, enfim, não está escrito o nome do Lula, não está escrito o nome do Alexandre de Moraes, mas toda a descrição leva a essa indicação de quem são. Só que a defesa usa isso para dizer que a PGR, a PF não provaram que o plano Punhal Verde e Amarelo era uma tentativa de assassinato do presidente Lula, do Geraldo Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes. Eles veem isso, mas já adianto aqui um pouco do bastidor que eu venho acompanhando. Ele, nesse momento, a defesa não vai explorar o mérito. Vai, como já alegou ali, né, no documento que entregou para a preparação do julgamento, as alegações da defesa em relação à denúncia, vai questionar a competência do Supremo e da primeira turma, dizendo que nem o Supremo nem a primeira turma são competentes para esse julgamento, e que tem muito fato genérico.
não vai entrar nesse momento nisso aqui que eu tô falando, mas já sei que o que a defesa do general Mário vai perseguir é tentar dizer que aquele não era um plano de tentativa de assassinato do presidente, do vice e do ministro Alexandre de Moraes. Só que o que eu vejo ali também no bastidor, Gabi? Muita tensão em torno do general Mário, que está preso desde novembro do ano passado, está preso aqui no Rio de Janeiro, numa unidade militar, tá bem, assim, a instalação é ok, é lá no mesmo lugar onde o Braga Neto também está preso, mas existe uma certa tensão entre ele, entre o Braga Neto, entre o Bolsonaro. Nesse momento em que não vamos ver eles, né, a defesa, debater as questões de mérito, a gente ainda não vai ver publicamente essa briga. Mas eu acredito que em breve, quando começar o julgamento de mérito, porque a expectativa também é essa, né, Gabi? Um 5-0, de novo, ao recebimento da denúncia. Acho muito improvável que não se receba a denúncia, para dizer quase que impossível. Esse placar pode ser 5-0 ou 4-1, porque o ministro Fux está, né, indicando ser muito crítico a todo esse processo, mas duvido que o ministro não vá receber também. Eu acho que ele vai fazer ponderações semelhantes ao que ele fez no julgamento do Bolsonaro, mas vai receber. E nesse momento a gente não vai ver o embate, mas acho que daqui a algum tempo a gente vai ver essas defesas baterem cabeça, distribuindo responsabilidades aqui e ali. E é interessante esse perfil do Mário Fernandes, né, Ju? Porque ele é considerado um dos mais radicais pela Polícia Federal ali da trama golpista. Então, ele falava diretamente com pessoas que estavam nos acampamentos golpistas. Ele trocava mensagens, inclusive, muito agressivas. Eu até separei uma aqui para a gente se lembrar, né? Porque foram tantas e a gente foi trazendo, né, os recortes das transcrições desses áudios que eram trocados pelo WhatsApp, que ele diz, me desculpa a expressão, mas 4 linhas da Constituição é o caceta, nós estamos em guerra, eles estão vencendo. Então, esse era o nível, assim, ele falava muito palavrão, também tinha essa característica ali nos diálogos dele, e chegou até a ser ministro interino do Bolsonaro, porque ele era o número 2 ali do Luiz Eduardo Ramos. Exatamente. No período crítico, justamente no período em que se estavam discutindo as maneiras de tentar um golpe. Ele está naquela reunião de julho de 2022, em que se fala sobre a necessidade de pensar uma ruptura. Tentou convencer o Freire Gomes, né, até a aderir ao golpe. O que eu ouvi, Gabi, o que eu acho que pessoas próximas ali ao general, já ouvi um pouco sobre essas declarações que você está falando, essas mensagens. Ele reconhece o tanto que ele estava radical em tudo isso. O que ele vai insistir em negar é a tentativa de assassinato. Até porque as mensagens deixam muito claro a tentativa golpista. O que ele vai negar é a questão da tentativa de assassinato. Ele vai tentar, ao máximo possível, refutar essa acusação. Acho que não terá muito sucesso, me parece muito claro que o Supremo já compreende muito bem o que está escrito naquele documento e não vai, assim, olhar para aquele documento e só porque não está escrito Alexandre de Moraes, Lula, concordar com a alegação da defesa de que não ficou provado que aquele era um plano para tentar matar o Lula, o Moraes e o Alckmin. Super importante como é que vai agir a defesa do Mário Fernandes. Até uma curiosidade, porque ele era um bolsonarista até raiz. Ele foi também assessor do deputado Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde depois do governo Bolsonaro. Então, é um bolsonarista raiz dessa história toda. Depois de passar pelo Mário Fernandes, eu acho que vale a pena a gente trazer o Felipe Martins, que também é muito próximo ali ao Bolsonaro, né? Ex-assessor especial para assuntos internacionais da presidência. O Felipe já é um outro personagem central para essa história inteira, porque ele virou
de certa forma, ali, integrante dos que eram sombras do Bolsonaro, né? Para cima e para baixo, atrás do Bolsonaro. Ele chega para perto do Bolsonaro por uma proximidade com o Eduardo e o Carlos Bolsonaro, e depois essa amizade acaba levando ele para o Planalto, e aí ele sempre está atuando nesse bastidor com as piores partes, né? Da pandemia também. E aí, quem bota ele numa situação complicada é a delação do Mauro Cid, né? O Mauro Cid conta que participa de reuniões em que o Felipe é o responsável por levar a minuta golpista que é apresentada aos comandantes militares. E o Felipe tem todo um comportamento, vou dizer, estranho, para falar o mínimo, depois da derrota. Bolsonaro perde, o golpe não se concretiza e o Felipe some. Eu me lembro de passar meses ligando para várias pessoas para saber onde é que o Felipe estava trabalhando onde, fazendo o quê, e ninguém sabia. Ninguém sabia do Felipe. Aí começou a rondar o boato de que ele teria ido para os Estados Unidos, e o que eu soube que e aí tem até essa questão em volta à prisão dele, que se dá na Operação Tempus Veritatis, no ano passado, em fevereiro do ano passado. Eu soube, assim, que de algum jeito passaram o nome dele para uma lista que iria ser a lista diplomática apresentada ao governo dos Estados Unidos quando o Bolsonaro deu entrada no final de dezembro de 2022, lembra que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos em 30 de dezembro, e ele não passa a faixa para o Lula? Quando ele ainda era presidente, porque ele ainda era presidente, ele tem todo um trâmite, um atendimento diferente. A comitiva que acompanha ele também. Ele não entra lá na imigração, tipo eu e você, entendeu? Ele tinha um trâmite diplomático, ele era presidente da República do Brasil. O Felipe estava nessa lista. E o Felipe não viajou. Então, por que botaram o nome do Felipe? Esse é um primeiro aspecto suspeito que estava colocado dentro do caso do Felipe. E uma outra coisa que eu fiquei sabendo é que, ao longo de investigar o paradeiro do Felipe, para saber exatamente onde ele estava, para apurar a situação dele do envolvimento na tentativa de golpe de Estado, a Polícia Federal, por exemplo, soube que ele vivia com uma mochila pronta sempre, pouca coisa. Ele estava sempre pronto para fugir, aparentemente. Foi isso que eu ouvi de pessoas muito próximas ali da investigação. E acho que esses elementos da situação do Felipe ainda não estão totalmente claros, até pelo que veio da delação do Cid. Eu acho que tem material para se explorar ainda sobre o papel do Felipe. E eu aposto que alguma confusão em torno do Felipe acontecerá nesse julgamento por duas razões. Primeiro, por causa do advogado dele, que é o Sebastião Oliveira, se não me engano o sobrenome, que já arrumou confusão no julgamento do Núcleo 1, quando o Bolsonaro estava lá. Eu estava dentro da sala e, de repente, começa uma gritaria, um escândalo, assim, um chilique. E a gente não sabia exatamente o que era, depois a gente soube que era o advogado querendo entrar na sala sem credenciamento, sem nenhuma organização, sendo que o Supremo tinha orientado que quem quisesse acompanhar dentro da sala, mesmo os advogados dos outros denunciados, precisava apresentar um credenciamento prévio para que o ministro fizesse autorização. Um trâmite burocrático, mas ninguém tinha sido proibido. É que tem também uma quantidade de lugares dentro da sala e tem toda uma preparação de segurança. Afinal de contas, um homem entrou ali na Praça dos Três Poderes, na frente do Supremo, com uma bomba, né, para tentar explodir o Supremo Tribunal Federal. Se matou lá na frente. Como é que não vai ter segurança? E o Sebastião Coelho nem queria saber disso, queria forçar essa entrada, foi barrado, criou essa situação, foi detido pela polícia ali do Supremo, e até, enfim, deve estar respondendo, acho que pelo crime de desacato aos servidores públicos naquele dia. Eu espero tudo do advogado.
tanto na tribuna, quanto na chegada, quanto ali na turma. E também, Gabi, que eles estão tentando fazer a dobradinha, né? Repetir a encenação que o Bolsonaro fez de aparecer lá no julgamento. Então, o Felipe, que está com medida cautelar, tornozeleira, não pode sair de casa, não pode usar as redes sociais, ele alegou um endereço em Ponta Grossa, no Paraná, como um endereço de residência dele. Poderia assistir de casa mesmo, então não precisaria se deslocar até Brasília para assistir de dentro do hotel. Agora, as pessoas devem se lembrar muito, a gente bateu muito dessa tecla aqui no ICL, né, Ju, que o Bolsonaro, ele recebeu uma minuta do golpe e ele realizou alterações ali, isso de acordo com toda a investigação da Polícia Federal, né? Ele fez as alterações. Quem entregou, em novembro de 22, essa minuta do decreto do golpe foi o Felipe Martins, segundo as investigações da Polícia Federal, né? Então, que estava ali querendo decretar a prisão do Alexandre de Moraes, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, todos esses detalhes ali, às vezes a gente acaba perdendo no meio do caminho, porque é tanta coisa, mas o Felipe Martins, ele teve esse papel quando a gente está falando especificamente da trama golpista. Ele, como personagem, é mais ainda, né? Ele é um olavista, ele apareceu na TV Senado uma vez fazendo um gesto que foi considerado supremacista, chegou a ser até investigado pelo Ministério Público Federal, mas aí ele foi absolvido, depois até chegou a ser intimado de novo por outro tribunal, mas fato é que ele disse que ele estava ajeitando o terno, mas gerou uma grande comoção e muita crítica também no entorno disso. Então, esse é o perfil do Felipe Martins. O Silvinei Vasquez, ele já ficou mais conhecido, a gente falou muito dele, né, Ju? O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, por justamente ter atuado na região Nordeste durante as eleições, para impedir a votação dos eleitores, né? Ele estava no comando da PRF no segundo turno da eleição, quando a gente viu aquela operação no dia do segundo turno para um monte de blitz para impedir, na verdade, que as pessoas chegassem ao local. Depois ficamos sabendo das reuniões prévias para aquilo. Eles apreenderam celulares, encontraram os chats, inclusive das assessoras e assessores, tanto do ministro, então ministro Anderson Torres, do Ministério da Justiça, que também integram esse núcleo, né? A Marília e o Fernando, se não me engano, a Marília com certeza. Isso. Falando sobre ter que evitar de deixar as pessoas chegarem para votar, citaram cidades do Rio de Janeiro também, onde o Lula supostamente teria mais votos. Então, havia uma intenção deliberada de atrapalhar os eleitores, demonstrando o desespero, né? Quer dizer, queriam o tapete virado da eleição, né? Queriam virar a mesa de todas as maneiras, impedindo as pessoas de votar, minuta golpista, e aí usando esse discurso falacioso também sobre problema nas urnas, mas eles estavam tentando impedir os eleitores do Lula, né? Então, uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Eu acho que o Silvinei também pode, talvez, gerar algum tipo de questão hoje. Estava com essa história de que ia acompanhar o julgamento, mas como tem o risco de... Ele também ficou preso um tempo, né? Ele também tem medida cautelar. Então, para evitar o problema de alegação de descumprimento da medida cautelar, parece que a defesa do Silvinei informou que ele não deve ir. Mas eu quero apontar muito para essa questão. Eles estão combinando esse posicionamento. Esse posicionamento de aparecer no julgamento é uma tentativa de demonstrar ali alguma altivez, alguma força, algum acompanhamento. Acontece que o próprio Bolsonaro não aguentou os 2 dias, né? Ele foi lá só no dia da defesa, da apresentação da defesa do advogado dele. O dia que os ministros foram ler seus votos, efetivamente fazer o momento do julgamento, aí não tinha mais Bolsonaro, né? Isso aí ele não sustentou. Até se foi uma informação que a gente deu com exclusividade naquele dia. Essa ideia veio justamente inspirada pela postura e posição da ex-presidente Dilma Rousseff durante o julgamento do impeachment dela no Senado. A Dilma acompanhou toda a sessão
ouviu todos os 81 senadores e depois o julgamento. Mas o Bolsonaro, os votos não ouviu, só foi lá no dia da defesa. Ao mesmo tempo, ouvi falar esses dias, Gabi, que essa postura de querer ir para o julgamento, ela também legitima, né, o tribunal. Eles que tanto querem dizer que o Supremo não podia julgar, que esse inquérito é político, eles estão acompanhando. É tão arbitrário que eles podem até acompanhar. É isso. Agora, também o Silvinei, ele voltou para além, né, de estar ali de ter sido preso por interferir nas eleições, né, de 22 e tal. Depois ele foi até nomeado secretário em Santa Catarina, né, usando tornozeleira eletrônica e tudo. Na administração estava aqui procurando exatamente o cargo, né, o cargo de secretário de Segurança Pública de São José, em Santa Catarina. Então, ainda teve esse episódio depois de todo o envolvimento na trama golpista. Um outro personagem que apareceu bastante na troca de mensagens e que teve bastante transcrições que foram descritas no relatório da Polícia Federal foi o Marcelo Câmara, né, coronel do Exército e também ex-assessor do Bolsonaro, mais um personagem no entorno do ex-presidente. Acho que o Marcelo Câmara podia ser quase Marcelo Câmara. Marcelo tá em todas as câmaras, né? Podia ser. É isso. Porque ele realmente, assim, estava entre os assessores especiais do Bolsonaro, inclusive, se eu não me engano, acho que está até hoje, mesmo com medida cautelar, mesmo tempo que ele esteve preso, recebendo salário. Ele continua sendo um dos assessores especiais indicados pelo Bolsonaro, aqueles que o ex-presidente da República tem direito depois do fim do mandato. Então, estamos aí pagando o salário do Marcelo Câmara. Ele foi visto, entre outras coisas, várias, no monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, trocando aquelas mensagens que dizia, o professor pousou e tal. A defesa do Câmara, inclusive, admitiu isso. Ao apresentar a alegação, admitiu o monitoramento do Alexandre de Moraes. Essa é uma outra cena que eu acho que vai ser interessante de se ver, de se assistir. É o momento da defesa falar sobre isso perante o próprio ministro. E também aguardo ansiosa para ver o que o ministro vai falar. Porque acho que ali é uma coisa que a corte deve dar algum recado sobre como viu um dos seus membros ser monitorado. Ter, inclusive, também a questão do Mário Fernandes, né, a tentativa de assassinato. Eu acho que se na sessão passada, que não era o foco ainda o plano Punhal, verde e amarelo, e o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, agora que a acusação é sobre isso, a gente já vai ver uma bela prévia do que vem do julgamento de mérito desse núcleo, sobretudo e até do próprio Bolsonaro. O ânimo do Supremo Tribunal Federal para defender, muito mais até do que a democracia brasileira em si, mas um dos seus. Então, acredito em votos muito contundentes, Gabi. Importantíssimo, só para não deixar também aqui de trazer mais dois nomes que fazem parte desse núcleo, que fazem parte ali da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, né? O Fernando Souza Oliveira, ex-secretário adjunto dessa secretaria, e também tem a delegada da Polícia Federal, ex-subsecretária, na verdade, para dar aqui o crédito exato dela, ex-subsecretária de Segurança Pública do Distrito Federal também, que é a Marília Ferreira de Alencar, que você até trouxe aqui o nome dela quando eu estava falando do Silvinei, né, dessas conversas diretamente com o ex-diretor da PRF. Então, eles também fazem parte desse núcleo e depois, quando a gente terminar esse julgamento, você já disse, a gente tem outros em maio ainda, e um deles tem 11 militares, então é considerado um núcleo-chave também na avaliação e tem essa expectativa para logo também. Que, se eu não me engano, é o dos Kids Pretos, que é na semana... Tem vários Kids Pretos. 20 de maio, que também deve ser um julgamento tenso, acho. São defesas um pouco mais aguerridas, vamos dizer assim, e que estão questionando o processo de maneira mais dura. Embora todo mundo já saiba que dessa fase, eu acho assim, é impossível
que todos eles não se tornem réus. Esses julgamentos vão acontecer. Acho que provavelmente a partir de agosto, para dar tempo de todos os processos, né, serem analisados, iniciados, né, as denúncias serem avaliadas para que os processos comecem. E acho que ninguém vai ficar discutindo muito mérito agora, já falei isso antes. Eu espero desse julgamento, hoje, alguma tensão e um pouquinho de destempero do advogado do Felipe Martins. Mas acho que o julgamento de 20 de maio também promete muita coisa, Gabi. Sem dúvida, Ju. Obrigada mais uma vez por vir aqui ao Em Detalhes. Sempre um prazer conversar contigo. E a gente vai ainda falar muito sobre os próximos núcleos e esses julgamentos que vêm por aí no Supremo. Vai longe o negócio. Obrigada a vocês e até a próxima. Até. Quero também te chamar para um recado aqui de uma estreia de um documentário exclusivo no ICL. A gente vai acompanhar a partir de agora. Todo regime ditatorial, para manter o seu poder, costuma ter apoio das elites do país. Isso significa as empresas e a imprensa. No Brasil não foi diferente, mas muito pouca gente sabe essa história. O premiadíssimo diretor Chaim Litevski fez uma série documental chamada Folha Corrida, que mostra a relação do maior jornal do Brasil à época, a Folha de São Paulo, com o regime da ditadura. Uma série documental que vai mudar completamente a visão das pessoas sobre o que aconteceu durante esse período. E uma série que ninguém poderia exibir a não ser o ICL, com a sua independência e a sua coragem. Exibição do primeiro episódio da série, dia 27 de abril, um domingo às 8 horas da noite. Assista, entenda o que aconteceu e participe com a gente dessa luta por um futuro diferente. Então a gente vai ter o primeiro episódio dessa série documental, que é o Folha Corrida, com direção do Chaim Litevski, vai ser exibido no domingo, dia 27 de abril, às 8 horas da noite. E o ingresso você garante em detalhesicl.com.br. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. O Em Detalhes vai ao ar todos os dias, às 10h30 da manhã, e você também pode nos acompanhar nas plataformas de áudio. Até amanhã. O dia 27 de abril vai ser um dia histórico para o país. Um grupo de muitos pesquisadores passou mais de 2 anos entrevistando mais de 40 pessoas e analisando centenas e centenas de documentos para poder reescrever a história da relação entre o maior jornal do Brasil e o regime da ditadura. Essa pesquisa deu origem a uma série documental feita por um dos mais premiados diretores do Brasil, Chaim Litevski, chamado Folha Corrida. A relação entre a Folha de São Paulo e o regime da ditadura. Uma série documental que ninguém poderia exibir, a não ser um grupo como o ICL, que tem total independência e muita coragem.